Gente, eu estou muito feliz de estar aqui de novo. Eu sei que é bem rapidinho, a gente chegou no meio dessa semana, já está indo embora amanhã. Hoje é domingo, né? Segunda-feira amanhã a gente já está voltando lá para Foz. Estamos voltando de um mês lá na casa dos meus pais, lá com a minha família, na verdade, lá na Bahia. Nós fomos para lá para casar a minha irmã e um outro amigo meu que casou também agora em novembro. E foi um tempo muito legal de poder rever o pessoal da minha igreja lá também, de poder ministrar em algumas igrejas amigas lá também. Foi um tempo muito legal. E eu estou muito feliz de estar aqui também de novo com vocês, de ver alguns rostinhos novos também, de ver que tem gente nova, que tem gente que está se agregando aí à família Renovo, tanto aqui em Jaguariúna quanto lá em Campinas. Então, estou muito feliz por isso. Amém? E, para quem não sabe, eu e a Thaís, nós casamos em junho, nós somos missionárias e nós estamos vivendo em missão integral já há algum tempo, cada um no seu cantinho solteiro, e agora nós estamos casados. E aí, ano que vem, a gente vai se mudar para o Oriente Médio, não sabemos ainda exatamente o mês, mas a gente casou aqui mesmo na região e nós fomos lá para Foz do Iguaçu, bem na fronteira com Argentina e Paraguai. E lá a gente está trabalhando com uma igreja, tanto no Paraguai quanto na Argentina, tanto no Paraguai quanto no Brasil, e é uma igreja que chama Doxa Global. E tem sido muito legal ver o que Deus está fazendo lá. Foz do Iguaçu é uma região que tem muito árabe, tem muito gringo também, tem muito coreano, tem muito paraguaio, muito argentino ali na região também. E é muito legal ver essa diversidade de cultura lá e ver o que Deus está fazendo. Para vocês terem noção, a igreja do Paraguai ela é considerada como uma igreja missão. Ela é como um campus missionário. Ela não é uma igreja que vive independente por si mesma, porque tem muita gente lá no Paraguai que vai para estudar medicina. Então, 95% dessa igreja é estudante de medicina jovem. Então, a igreja inteira ela é de jovens e ela é de estudantes de medicina. E Deus tem feito algo muito legal, porque a cada domingo a gente se surpreende com o que Deus está fazendo. Porque tem muitos brasileiros que vêm de todos os lugares do Brasil e muitos outros paraguaios e argentinos também que vão estudar lá na região. E é muito legal você ver, porque a cada domingo sempre tem gente nova chegando à família. Sempre tem gente nova. Quando os pastores fazem um apelo, cerca de 10, 8, 12 pessoas vão para frente. Todo domingo. E aí não tem lugar para colocar mais as pessoas lá. E o pessoal que vai se convertendo vai iniciando projetos missionários evangelísticos dentro das faculdades. Então tem sido muito legal ver o que Deus está fazendo por lá. E é isso. A gente está lá cooperando junto com a sala de oração que a igreja tem, servindo na igreja do Brasil e do Paraguai e construindo o nosso comecinho de casamento. E se preparando para mudar para o Oriente Médio ano que vem. Mas é isso. Eu estou feliz de estar aqui com vocês. Vocês estão felizes também? Amém? É bom, né? Quando o pessoal toma café, assim, a resposta sempre é... Mas eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em Lucas, no capítulo 24. Lucas 24. Ontem nós assistimos aqui o episódio especial de Natal do The Chosen e eu acho que não foi só eu, mas acho que os irmãos também choraram bastante. Não tem como não se emocionar vendo a história do nascimento de Jesus. Lucas 24. É uma passagem bem conhecida, bem conhecida. Eu confesso que eu estou aqui pensando, não sei se eu vou conseguir pregar, porque eu dei minha Bíblia lá na Bahia. Eu estou usando a Bíblia da Thaís. Aquela Bíblia já prega quase sozinha. Mas é isso. A gente vai falar sobre o tema da mensagem é coração ardente. E nós vamos ler aqui a passagem do caminho de Emaús. É bem conhecido. Amém? E no versículo 13 do capítulo 24, a partir do 13 do 24, eu vou ler na NVT. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Versículo 16. Os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham?
Eles pararam e com o rosto entristecido. Então, um deles, chamado Cleopas, respondeu: Você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas, aos olhos de Deus e de todo o povo. Versículo 20. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. E isso tudo aconteceu há 3 dias. 22. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Versículo 24. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver. E, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não ouviram. Então, Jesus lhes disse: Como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras. 26. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória? Então, Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e um dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele mesmo. 28. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram: Fiquem conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois, partiu e lhes deu. 31. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Neste momento, ele desapareceu. 32. Disseram um ao outro: Não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para onde? Para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: É verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Amém? Onde você está, feche seus olhos. A gente vai fazer uma pequena oração. Deus, nós te agradecemos pela sua presença aqui. Nós te agradecemos porque nós estamos tendo a oportunidade de mais uma vez desfrutarmos da revelação da sua palavra. Obrigado pela sua palavra, obrigado pela Bíblia, obrigado pela comunhão que nós podemos ter uns com os outros. Nós oramos para que o Senhor venha revelar a sua palavra a nós. Eu oro para que o Senhor traga as tuas verdades e que elas venham como uma flecha ferir o nosso coração, Jesus. Eu oro para que essa palavra ela venha nos marcar de hoje e para sempre. Eu oro para que nós sejamos marcados pela verdade do teu evangelho e que nós sejamos inconformados ao final da mensagem, Jesus, para termos um coração ainda mais ardente, um coração que queima ainda mais por você e pela sua palavra. Nós te agradecemos por isso, nós te damos completa liberdade para ministrar o nosso coração. Nós queremos ouvir especificamente de você, Espírito Santo, o que o Senhor tem para nos confrontar, para nos admoestar, para nos exortar, para nos edificar hoje, nessa manhã, Pai. No nome de Jesus. Amém. 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 Estão felizes ainda? Amém? Amém. Hoje a gente vai falar sobre um coração ardente, é o tema da mensagem. E ao longo da mensagem a gente vai falar sobre 4 coisas que nosso coração precisa estar queimando por elas. E eu escolhi a passagem do caminho de Emaús porque é muito nítido quando os discípulos estão caminhando ali de Jerusalém até Emaús e de repente Jesus encontra com eles. Todo mundo conhece, né, essa passagem, é bem conhecida. E nessa passagem é interessante porque eles estão a caminho de Emaús e de repente um homem aborda eles. E um homem que tinha acabado de se ressuscitar, que era o próprio Cristo. E aí ele pergunta para esses discípulos, né, do que vocês tanto debatem ao longo do caminho? E aí eles começam a falar: será que você é o único que não ouviu falar sobre Jesus? Eles falando de Jesus para o próprio Jesus. Você não ouviu tudo o que aconteceu nos últimos dias em Jerusalém? E aí Jesus pede para eles explicarem.
E aí eles vão e contam tudo o que aconteceu. E aí eles começam a falar de Jesus para Jesus, dizendo: olha, ele era o profeta de Deus. Ele era aquele que deveria trazer resgate para Israel. Ou seja, quando eles falam isso, eles estão expressando a sua desesperança na palavra que o próprio Jesus tinha pregado e tinha doado a sua vida para pregar nos últimos 3 anos e meio. E eles estão falando para o próprio Cristo ali naquele momento, dizendo que eles perderam a esperança naquilo que ele havia pregado, 3 dias depois da sua morte. E eles continuam contando, e aí Jesus, em um momento, quase que interrompe eles e fala assim: será que vocês vão continuar incrédulos? E aí Jesus mesmo, ele começa a passar por toda a Bíblia, pelos profetas, pelos livros dos patriarcas, e ele começa a contar as profecias e tudo aquilo que deveria acontecer a respeito dele mesmo, para ver se os discípulos tinham a mente aberta, tinham os olhos abertos para enxergar que quem estava falando com eles ali era o próprio Cristo. E mesmo depois que eles se expressaram, mesmo depois que Jesus ele compartilhou tudo, toda aquela palavra, toda aquela história, as profecias sobre ele mesmo, ainda assim os olhos deles não se abriram a respeito de quem que Jesus era. E Jesus continua caminhando com eles até que ele faz com quem vai seguir viagem, e os discípulos chamam ele, né, falando, insistem com quem ele fique. E ele permanece, e quando ele se assenta na mesa com os discípulos e ele pega o pão e parte, nessa hora os olhos deles são abertos. É interessante que no começo da passagem a Bíblia vai dizer que os olhos deles estavam impedidos de o reconhecer. E eu tenho por mim que eles estavam impedidos de reconhecer porque eles haviam perdido a esperança. E eles estavam incrédulos com aquilo que Jesus havia pregado nos últimos anos, que eles tanto ouviram. E mesmo tendo o próprio Jesus ali ressurreto ao lado deles, eles não foram capazes de o reconhecer. E aí, quando Jesus parte o pão, sentado à mesa com eles, a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos e eles o reconheceram. Eles o reconheceram. Estão comigo ainda, né? Eles o reconheceram. E nessa hora, um olha para o outro, depois que Jesus desaparece. Porque assim que eles o reconhecem, Jesus simplesmente desaparece da frente deles ali. E ali eles olham um para o outro e falam: não é verdade que o nosso coração ardia no peito enquanto ele falava das Escrituras? E um questiona para o outro: não é verdade que o nosso coração ardia no peito? E rapidamente, eles tendo chegado ali, numa província, numa cidadezinha perto de Emaús, eles se levantam e eles voltam todos os 11 quilômetros que eles viajaram para chegar lá, para encontrar os apóstolos, os outros discípulos, e lhes contar o que havia acontecido. E quando eles chegam lá, eles testemunham que é verdade. O Senhor havia ressuscitado. Mas o que a gente vai trabalhar nessa manhã é esse aspecto de um coração ardente. O nosso coração precisa arder pelo quê? O que é ter um coração que arde? Porque, observa comigo, eles vieram caminhando de Jerusalém até Emaús, todo aquele caminho ao lado de Jesus. E mesmo sem o reconhecer, e quando eles descobrem, quando os olhos deles são abertos sobre quem que estava falando a eles naquele momento, e eles percebem que o coração ardia por uma razão que era o próprio Cristo, eles, sem medirem esforços, eles caminharam 11 quilômetros de volta até Jerusalém. Com ímpeto, o coração ardente produziu também energia para que eles voltassem todos os 11 quilômetros. Eu não sei se aqui tem alguém que costuma correr, costuma caminhar, mas assim, 11 quilômetros de caminhada é uma caminhada para quem está com físico assim, em dia, cara. Que eles caminharam 11 quilômetros para vir e depois 11 quilômetros para voltar. E é interessante porque a maneira como eles retornam, a empolgação que eles tinham, o coração que eles tinham já era diferente nessa volta, porque a esperança deles havia sido reavivada
E a incredulidade deles tinha sido destruída, porque a própria prova de que o Cristo havia ressuscitado estava com eles. E o coração deles queimou tanto, a ponto deles percorrerem todo aquele caminho de volta só para anunciar o que havia acontecido para os discípulos, para os outros discípulos de Jesus. E a gente vai falar sobre 4 coisas que nós, como cristãos, temos ter o nosso coração queimando por elas. E a primeira delas, você pode anotar se você quiser, o nosso coração, ele precisa queimar por Cristo. O nosso coração precisa queimar por Jesus. Nosso coração precisa queimar por esse homem que é 100% homem, 100% Deus. Aquele que decidiu se doar, decidiu se entregar, decidiu sofrer para que houvesse glória por meio de nós, através da nossa salvação. Nosso coração precisa queimar por Jesus. E o que significa ter um coração que queima por Jesus? É um coração que entende quem Cristo é, que entende e é fascinado por Jesus, que entende quem que Jesus foi, quem que Jesus é, o que ele significa para você. E você tem um coração ardente, você tem esse ímpeto, essa quase que uma queimação literal no seu coração, ao pregar o evangelho, ao falar de quem que esse Cristo é e o que ele fez por você. Nós precisamos ter um coração que queima e que arde por Jesus em primeiro lugar. Paulo vai dizer lá em Filipenses 1, 21, que o viver é Cristo e que o morrer é? Que o viver é Cristo. Pode falar, gente, eu não morro não, tá? Que o viver é e que o morrer é lucro. Que o viver é Cristo e o morrer é lucro. E Paulo, ele afirma isso, dando a entender que a vida dele, o sentido da vida dele, é o próprio Cristo. E que mesmo que a morte venha bater na porta dele, o morrer para ele é lucro. Porque na morte eu encontro o meu amado. Ter um coração ardente é você ter a consciência de que não existe nada mais precioso para você do que a presença de Jesus. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: a presença de Deus, a presença de Jesus é o sentido da vida e o anseio mais profundo do coração humano. A presença de Deus é o sentido da vida e o anseio mais profundo do coração humano. E quando eu falo que ela é o anseio mais profundo do coração humano, não é só daqueles que acreditam ou que tiveram a revelação de quem que Cristo é. Mas todo ser humano, por natureza, ele já nasce com um anseio por Cristo. Muitos ainda não sabem. Mas o que eles estão procurando por toda a sua vida é o próprio Cristo. E em outra passagem, a gente vê que Paulo ele começa a citar algumas coisas e alguns orgulhos dele em relação à religião, em relação à sua fé. Ainda em Filipenses 3, ele começa a falar sobre das coisas pelas quais ele poderia até se gloriar. E aí, depois de ter dito tudo isso, ele fala: mas eu considero tudo isso como perda, como esterco, diante da graciosidade, da grandiosidade, da preciosidade que é conhecerá Cristo. E ele fala: eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e ser achado, ser encontrado nele. Ter um coração que queima por Jesus não é simplesmente você dizer que você é um cristão e que você acredita em Jesus, mas é você saber, de fato, o que é que Cristo significa para você. Quando você lembra de Jesus, o que acontece com a sua mente? O que acontece com o seu coração? O que acontece com os seus olhos? Hoje pela manhã eu estava ouvindo uma música do Marcos Brunet que tem uma parte da música que fala assim, ele cantando para o Senhor e fala: sempre que me olhares, quero que me encontres com fogo em meu coração e com lágrimas em meus olhos. Sabe quando você começa a falar de algo que é muito especial para você e chega, os olhos brilham ou os olhos lacrimejam?
qual que é a reação que você tem quando você pensa em Cristo? O que ele significa para você? O que ele significa para mim? Será que nosso coração tem realmente ardido? Será que nosso coração está ardendo, queimando por Jesus? Porque a reação de alguém que tem um coração que queima por Cristo é uma reação que você consegue diferenciar. É nítido quando você olha para alguém e você vê que ela tem paixão por aquilo que ela faz. Que ela ama aquilo que ela faz ou que ela ama aquilo que ela acredita. Porque você consegue enxergar verdade nos olhos. Você consegue enxergar o brilho nos olhos. Você consegue enxergar essa paixão que transparece. Que não é só algo da boca para fora, mas é algo que foi revelado, é algo que é real dentro de mim. Nós precisamos ter um coração que queima por Jesus. Que arde por Jesus. Que quando nós pensamos em quem Cristo é, ou aquilo que Ele significa para nós, que nosso coração se agite, sabe, que a nossa mente ela seja lembrada de todos os feitos de Cristo para conosco. E o que a gente pode fazer para ter um coração ardente por Jesus é simplesmente conhecer a Ele. Porque Cristo, Ele é a pessoa mais fascinante que você poderia conhecer na sua vida. A pessoa mais bela que você poderia conhecer na sua vida é o próprio Cristo. E quanto mais a gente contempla quem Jesus é, mais a gente ama, mais a gente descobre, mais a gente se apaixona. Eu gosto muito de uma não é nenhuma teoria, mas uma ilustração. Sabe aquela passagem de Apocalipse que fala que os anjos estão diante do Senhor cantando santo, 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 incontáveis vezes? Eu gosto da ilustração que diz que a cada vez que eles cantam santo, é porque eles estão reconhecendo quem Cristo é. Daí, quando eles reconhecem que eles louvam a Cristo, eles recebem uma nova revelação fresca de quem Cristo é. Daí eles se levantam com mais empolgação ainda, fala santo, ele é santo de verdade. Daí, quando eles cantam isso de novo, uma outra revelação chega até eles. E eles falam, meu Deus, não acaba não, é santo, ele é santo de verdade. E assim vai. A cada vez que eles cantam santo, algo novo é revelado e eles cantam aquilo com verdade. Eu gosto dessa ilustração. Isso não está na Bíblia, assim. Mas eu gosto dessa ilustração porque ela traz sentido para como que eu me apaixono mais por Cristo. Quanto mais eu busco Ele, mais eu conheço Ele. Quanto mais eu conheço Ele, mais eu me apaixono por Ele. Quanto mais eu me apaixono por Ele, mais eu tenho o meu coração ardendo por Ele. Quanto mais meu coração arde por Ele, mais eu quero viver e gastar a minha vida por esse Cristo que trouxe salvação. Faz sentido? Vocês estão comigo aqui ainda? Nosso coração precisa queimar por Jesus. Precisa arder por Ele. A ponto de que outras pessoas consigam enxergar essa paixão dentro dos nossos olhos. Consigam enxergar esse amor que existe só de olhar. Só de nos encarar. Sabe, porque eu não sei você, mas se alguém falar de alguma coisa para mim e falar com apatia, meu coração como ouvinte não vai ferver, não vai ficar empolgado por aquilo que ele está falando. Mas se alguém chega para mim e fala, Felipe, você precisa conhecer tal coisa, e você começa a enxergar o brilho nos olhos que aquela pessoa tem, a empolgação que ela tem por falar daquilo que ela ama, você fica curioso e fala, poxa, eu preciso conhecer isso. Da mesma forma é aqueles que amam a Cristo, aqueles que têm um coração que queimam por Jesus. Nós, quando nós falarmos de Jesus para alguém, que a reação dessa pessoa seja, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu preciso correr atrás, eu preciso conhecer mais sobre quem que esse Jesus é. Eu preciso entender o porquê que ele ama tanto, porquê que o coração dele queima tanto por isso. O nosso coração precisa queimar em primeiro lugar por Cristo. Nosso coração precisa queimar por Jesus. Porque Ele é o sentido da vida e o anseio mais profundo dos nossos corações. Jesus, ele não é qualquer ser humano, ele é o Filho de Deus. Eu não sei você, mas ontem, quando a gente estava aqui assistindo o episódio inédito do The Chosen,
Só de olhar Jesus pequenininho e a maneira como ele chegou e tudo o que aconteceu, eu não conseguia conter as minhas lágrimas de falar, poxa, olha o nível de humildade que o meu Senhor se submeteu. Ele nasceu numa manjedoura, na companhia de animais. Ele foi posto para dormir num coxo, que é onde os animais bebem água. E como o pastor falou ontem, né, a gente enfeitou essa ilustração que é usada como um símbolo de beleza. Mas o estábulo não é lindo, não é cheiroso. Sabe quem que é esse homem? Quando você para observar e fala, poxa, mas quem que é esse homem? Por que que ele fez isso? Por que que ele se entregou? Por que que ele viveu uma vida toda desse jeito, sem pecado, completamente imaculado, e decidiu se entregar por mim? Decidiu morrer e decidiu ser alvo da ira de Deus, para que eu fosse salvo. Quando você começa a pensar e a refletir sobre isso, essa verdade vai cravando no seu coração. Nós precisamos ter um coração que queima por Cristo. Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa pela qual o nosso coração precisa queimar, precisa arder, é o nosso coração precisa arder pelo Evangelho. Nosso coração precisa queimar pelo Evangelho, pela mensagem que nós acreditamos. Nosso coração precisa queimar pelo Evangelho. Nosso coração precisa queimar pelo Evangelho. O que isso significa, Felipe? Significa que você acredita tanto na mensagem que te salvou, que essa mensagem ela borbulha dentro do seu coração, de uma forma tão verdadeira e tão significativa que você também não consegue conter. Sabe, quando a gente olha lá para o profeta Jeremias, a Bíblia vai dizer que a gente conhece ele como profeta chorão, né? Mas o profeta Jeremias tem passagens que você vai ver que quando ele recebe uma palavra de Deus, ele começa a se agitar no seu interior. E ele fala, existe um fogo cerrado em meu peito. Eu não consigo me conter, eu preciso profetizar. E ele fala sobre esse ímpeto, sobre essa queimação, sobre esse ardor que ele tem no coração. Porque ele recebeu a profecia, a boa nova de Deus. E ele fala, eu não consigo me conter. Eu preciso, é uma necessidade minha profetizar. É uma necessidade minha proclamar. Ter um coração que arde pelo Evangelho é você ter essa mensagem viva dentro de você, de uma tal forma que quando você olha para ela dentro de você, fervendo, você fala, não consigo me conter. Eu preciso anunciar. Eu preciso contar a outros. Assim como a reação que esses dois discípulos tiveram quando os olhos deles foram abertos. Esse ímpeto levou eles a saírem correndo e a anunciar e profetizar aquilo que havia acontecido para os outros discípulos. Ter um coração que queima pelo Evangelho é você olhar para a mensagem do Evangelho e você enxergar tudo aquilo que Cristo fez por mim e por você. E a mensagem de salvação, a solução para o câncer do mundo, ela está dentro de você. E você falar, eu preciso anunciar. Eu preciso anunciar. Porque essa mensagem tocou o meu coração. Sabe, Davi, lá no Salmo 51, eu acho que eu já citei isso aqui alguma vez, mas lá no Salmo 51, Davi, quando ele peca, ele faz uma oração. E nessa oração ele fala, Deus, não retires de mim o teu Espírito. E ele fala, renova em mim a alegria da sua salvação. Alguém que tem um coração que queima pelo Evangelho é alguém que sabe o fruto que o Evangelho tem na sua vida. É alguém que sabe que estava perdido e que foi encontrado. Sabe, a gente não pode viver um Evangelho onde nós deixamos de acreditar na cruz, onde nós deixamos de acreditar na boa nova. E a gente para de anunciar ou para de ter o coração que queima por ela, porque ela deixa de ser verdade no nosso coração. A gente se esquece da simplicidade do Evangelho. A gente se esquece da preciosidade que essa mensagem tem, do significado que ela tem para nós.
Sabe, infelizmente, hoje em dia, quando você vai em muitas igrejas, ainda assim, você escuta pregações, mas pouco se fala em muita igreja lá fora sobre o Evangelho, sobre a centralidade de Cristo, sobre a mensagem simples. Por quê? Porque os crentes se cansaram da simplicidade e do fundamento do Evangelho. E aí os pastores precisam ficar procurando outras coisas para poder pregar. Porque a igreja fica apática muitas vezes quando a gente prega sobre a cruz. Quando a gente fala de salvação. Porque, olhando no contexto teológico, né, é uma coisa simples. É um fundamento. A gente começa a vida de um cristão, os princípios básicos é falando sobre o Evangelho. Só que toda a nossa vida ela precisa ser baseada na cruz de Cristo. Toda a nossa vida ela precisa ser fundamentada na cruz de Cristo. E o nosso coração precisa queimar por esse Evangelho. Eu preciso trazer vida, eu preciso colocar fogo nessa mensagem. Sabe, na história da igreja, tem muitos avivalistas, né? Como John Wesley, como Charles Whitfield. Tem muitas histórias e muitos homens que tinham um coração queimando. Eu não lembro qual deles. Mas um deles, uma pessoa chegou para ele e perguntou, e falou, mas o que você faz para agregar tanta gente, para muita gente se render a essa mensagem e aceitar Jesus? Perguntaram para ele qual era o segredo. E ele falou, a única coisa que eu faço é, eu ponho o meu corpo em chamas. E as pessoas vêm me ver queimar. Tem um outro avalista que ele fala, eu ponho o meu sermão em chamas. Ou eu ponho fogo no meu sermão. Porque a mensagem de Cristo, ela não é qualquer história. Ela é uma história que carrega vida. E ela precisa arder em nós. Ela precisa queimar, ela precisa estar fervendo dentro de nós. A mensagem do Evangelho, ela precisa arder de dentro de nós. Ela precisa queimar de fato. Quando a gente fala de queimar, né, tem essa analogia também que o fogo ele produz incômodo. Nosso coração precisa queimar pelo Evangelho de Cristo. Nós precisamos ter essa mensagem acesa dentro do nosso coração e não uma mensagem apagada. Porque eu tenho certeza que todos nós aqui temos essa mensagem dentro do nosso coração. Agora a pergunta é, ela está em chamas ou ela está apagada? Será que a verdade do Evangelho, quando você olha para dentro de você e lembra do que Cristo fez por você, será que isso ainda traz vida? Ainda é algo avivado dentro do seu coração? Ou é algo que você olha e está lá ranzinho, fraquinho, apagado, sem vida? Não pode ser assim. Nós, como cristãos, nós precisamos ter a mensagem do Evangelho fervendo, queimando dentro de nós. Porque a mensagem por si só, ela já é viva. A mensagem do Evangelho, ela é viva. Ela transforma. Ela é poderosa. Amém? Paulo vai dizer que, ele fala, o Evangelho que eu fiz chegar até vocês, ele falando para a igreja de Corinto, não foi um Evangelho constituído de sabedoria humana e de persuasão, mas o Evangelho que foi pregado debaixo de poder e sinais e maravilhas. A mensagem do Evangelho, ela acompanha poder, ela acompanha milagres, sinais e maravilhas. A nossa vida precisa ser uma vida recheada de milagres, recheada de feitos sobrenaturais do Senhor. Porque nós caminhamos e nós acreditamos em um Deus vivo. Não um Deus que está pendurado numa cruz, mas um Deus que ressuscitou e que vive hoje em nós, por meio do Espírito Santo. E essa mensagem precisa queimar no nosso coração. Amém? Então nós precisamos ter um coração que queima por Cristo. Nós precisamos ter uma mensagem, um coração que queima por Cristo e pelo Evangelho. Nosso coração precisa queimar por Cristo, pelo Evangelho. Sabe, lá em Romanos 12, versículo 11, Paulo está escrevendo à igreja que se reúne em Roma, e ele fala sobre algo. Romanos 12,
versículo 11. Romanos 12, 11, ele diz assim: jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com fervor, ou com coração ardente. Lá em 2 Timóteo 1, o 6 e o 7, diz assim, Paulo falando a Timóteo, de 2 Timóteo 1, 6 e 7, diz assim: por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus as minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole, ou amor e ousadia. Paulo falando para ele, quero lembrá-lo de avivar. Ele deixa aqui, claro que é um verbo, é uma ação que depende de quem? De Timóteo. Ele fala, quero deixar claro que você precisa avivar a chama sobre o seu coração. E aqui a gente pode deixar claro também que é responsabilidade nossa de reavivar, de avivar a chama da mensagem que a gente carrega. E aí mais para frente Paulo fala, ele fala que a mensagem que Deus nos deu, ela não é uma mensagem que produz temor, mas ela deve produzir o quê? Poder, amor e ousadia. Poder, amor e ousadia. Alguém que tem um coração que arde, que queima pelo evangelho, ele anuncia o evangelho com poder, com amor e com ousadia. Poder, amor e ousadia. Nós precisamos ter um coração que queima por Cristo. Nós precisamos ter um coração que queima pelo evangelho. Amém? Amém? Estão me acompanhando? Amém. Está todo mundo assim olhando meio assustado. A terceira coisa, nós precisamos então ter um coração que queima por Cristo, pelo Evangelho. E a terceira coisa, nós precisamos ter um coração que queima pela igreja. Nós precisamos ter um coração que queima pela igreja. Nós precisamos ter um coração que queima pela comunidade local, pela família na fé. Nós precisamos ter um coração que arde de zelo pela igreja. Davi vai dizer que o zelo pela casa do Senhor consumia o coração dele. Só que a Bíblia vai dizer também que o Senhor ele não habita em templos feitos por mãos de homens, mas o Senhor ele habita e ele se revela no meio da sua igreja. Então a igreja, ela é a casa, ela é a morada da presença do Senhor. Não só isso, mas Paulo vai dizer também que a igreja, ela é o corpo de Cristo. Então, se o nosso coração precisa queimar por Cristo, Paulo vai trazer a analogia de que Cristo ele é o cabeça e que o corpo de Cristo é a igreja. Ou seja, a cabeça e o corpo, os membros, né, eles são separados? Sim ou não? Sim ou não? Não. Eles são uma pessoa só. Lá em João 17, na oração do próprio Jesus, ele mesmo vai orar e ele vai falar, Pai, eu clamo para que eles sejam um entre si. E que sendo eles um, que eles sejam um comigo e eu contigo. Porque Cristo, hoje, a expressão de Cristo na terra, ela é composta por Cristo, cabeça. E a igreja, os membros do corpo de Cristo. Então, automaticamente, se meu coração precisa queimar por Cristo, ele precisa queimar também pela igreja. Porque a igreja, ela é parte de quem Cristo é. Agora, aqui que está uma questão. Vou ler um versículo só para a gente entrar nesse lugar. Mas, lá em Gálatas 6, Gálatas 6, versículo 10, Paulo está escrevendo aos Gálatas e ele fala assim, por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Mas ele não termina o versículo aí. E ele fala, especialmente aos da família da fé.
Por que ele diz isso? Por mais que eu faça o bem a todos, aos de fora, mas o meu coração precisa estar 100% voltado aos de dentro. E primeiro aos de dentro. Especialmente aos de dentro. Não só como um carinho, mas como um zelo de cuidado. Um zelo, um coração que zela, que arde, que queima pela comunhão, que preserva a comunhão e que não atinge ou acusa ela. Porque, infelizmente, o que acontece hoje na vida da igreja é que nós, como igreja, às vezes nos levantamos com muito ímpeto para falar contra a própria igreja. Nós temos levantado mãos fortes para ferir a própria igreja, para ferir o próprio corpo, para ferir aquilo que Jesus chama de noiva, aquilo que é o próprio corpo de Cristo. E por mais que a igreja ela seja defeituosa em muitos aspectos, porque ela é composta de seres humanos, mas essencialmente a igreja ela é liderada pelo Espírito Santo. E a igreja de Cristo ela está caminhando para um lugar de ser imaculada e perfeita. Ela está sendo adornada para o encontro do noivo no grande dia. Amém? Tendo isso em mente, eu preciso ter temor e zelo ao tratar com a igreja de Cristo. Eu preciso zelar por ela. Se alguém lá fora se levanta para trazer uma calúnia sobre a igreja, o meu papel não é favorecer o discurso ou aquecer ele para que ele se levante e a pessoa tenha mais justificativas ainda de falar mal da igreja. Muito pelo contrário. Eu preciso encontrar a minha posição e ter um coração que zela pela noiva de Cristo. E quando eu digo isso, eu não estou falando que é para a gente esconder os defeitos da igreja ou fingir que eles não existem. Muito pelo contrário. Mas que nós sejamos tão zelosos para buscar com o Espírito e fazer aquilo que Paulo nos adverte lá em 1 Tessalonicenses 5,11, que ele fala: edifiquem-se e exortem-se mutuamente, porque o papel de santificação da igreja é executado pela própria igreja. Eu queria um voluntário aqui agora, uma pessoa. Alguém? Uma pessoa que se voluntaria aqui na frente para eu fazer uma ilustração? Vem aqui, Heitor. Ah, já foi. Vem cá. A Bíblia fala que a gente precisa crucificar a si mesmo, né? Certo? Certo? Então vamos fazer uma ilustração. Samuel está aqui, nessa mão direita, ele tem uma marreta. Certo? Imagina. Estão imaginando comigo? Não deixa eu viajar sozinho não, gente. Na mão direita, Samuel ele tem uma marreta aqui. Certo? Segura a marreta com força. E a Bíblia fala para o Samuel, para nós, crucificarmos o nosso eu. Vamos fazer a ilustração da própria cruz, certo? Então, Samuel vai se crucificar. Ele levanta a mão esquerda, estende a mão, crucifica essa mão. Ficou preso aqui. Crucifica os pés agora. Pronto. E agora, a outra mão, como é que ele faz para ele mesmo se crucificar? A Bíblia fala que nós precisamos crucificar a nós mesmos. Mas ele não consegue se crucificar 100%. Tem 75% sobrando, 25% sobrando ali ainda. Como é que ele vai terminar de ser crucificado? Como é que ele vai terminar de ter a carne dele morta? Na comunhão da igreja. Então eu preciso que alguém, agora vem cá, Heitor, preciso que alguém venha cá, pegue a marreta que está na mão de Samuel, no processo do Samuel, e termine de crucificar o Samuel. Aí. Era um só, cara, tá bom? Arrebentou. Mas por que isso? Samuel está aqui representando todos nós. Nós precisamos crucificar nós mesmos. Só que nem para fazer isso a gente presta sozinho. A gente precisa que alguém venha de fora da comunhão da igreja e venha nos ferir. E venha nos crucificar. E é nesse momento que acontece o processo de santificação dentro da igreja. Porque o irmão que convive com você, com as falhas que ele tem, com as falhas de caráter, com as falhas de convivência, com as falhas dele, te confrontando, te ferindo,
ele vai ajudar no seu processo de santificação. Obrigado, gente. Valeu. Deu para entender? Então nós precisamos zelar pela igreja, porque a própria igreja, a comunhão da igreja, vai me ajudar a ser mais parecido com Cristo. Porque é dentro da igreja que eu vou ter o meu eu esmagado. E quanto mais eu esmago o meu eu, mais eu diminuo. E quem cresce em mim? Quem? Cristo. Porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E para ter Cristo vivendo em mim, eu preciso do meu irmão. Para me edificar, para me exortar, para me machucar às vezes, para me ferir. Isso vai acontecer, é natural. E nós precisamos levar tudo isso diante da cruz de Cristo. E usar isso como processo de santificação para a nossa vida. Faz sentido? Faz sentido? Nós precisamos zelar pela igreja, porque é no contexto da igreja que nós estamos nos tornando mais parecidos com Jesus. E é no meio da igreja que Cristo se revela. E é por meio da igreja que a salvação vai chegar para os perdidos. Amém? Estão me acompanhando? Amém? Faz sentido? Então nós precisamos ter um coração que queima por, que queima pelo, que queima pela igreja. Gente, é bom ser casado, né? É bom ter uma esposa, né? Ela tá me lembrando de falar sobre algo aqui antes de eu pular de tópico. Mas sabe, tem uma ilustração sobre um amigo do noivo. E essa é mais específica para líderes, né? Mas se aplica também à igreja toda. Mas naquela época, no contexto de Israel, no contexto hebreu, quando um homem ele ia casar com uma mulher, ele precisava escolher um amigo. Ele escolhia o seu melhor amigo, e esse melhor amigo ele tinha um papel de cuidar da noiva dele enquanto ele estivesse fora construindo a casa. Então, no contexto hebreu, os noivos, os casais que iriam se casar, né, o noivo ele ia precisar se retirar por um período de 1 ano, ficar fora, ficar longe por 1 ano, e era nesse período que ele ia construir a casa que eles iriam morar. Só que nesse período que ele estaria longe, ele deixava um amigo, um melhor amigo dele, uma pessoa que conhecia o seu coração, conhecia os seus interesses, conhecia os seus desejos. Essa pessoa que conhecia muito bem o noivo era o amigo do noivo. E o amigo do noivo tinha o papel de ficar na mesma cidade que a noiva estava, enquanto o noivo estivesse fora. E o papel do amigo do noivo era cuidar da noiva, era fazer a noiva se apaixonar ainda mais pelo noivo, era contar para a noiva quem que o noivo era falar para a noiva sobre os desejos do noivo, sobre o coração do noivo. E eles tinham, é cultural isso. E eles faziam isso antes das pessoas casarem, antes de elas irem morar juntas, né? E o amigo do noivo ele tinha esse papel de zelar da noiva, de cuidar da noiva, enquanto o noivo estava fora. Só que o que acontecia? Por muitas vezes, o amigo do noivo, ao invés de preparar a noiva para o encontro do noivo, para o grande dia, o amigo do noivo, ele se apaixonava pela noiva e ele fazia a noiva se apaixonar por si, por ele mesmo. E ali ele adulterava, porque na cultura, mesmo que eles estivessem longe um do outro, eles já tinham uma aliança. E ali havia um adultério. O amigo do noivo se relacionava com a noiva, ao invés de fazer a noiva se apaixonar pelo noivo. E, trazendo isso para os nossos dias, o amigo do noivo, os amigos do noivo, são as pessoas que ocupam cargos de liderança na igreja. Ou pessoas que estão na igreja. E o nosso papel, como amigo do noivo, é olhar para a noiva, que é a igreja, e fazer ela se apaixonar pelo noivo, que é Cristo. Só que o que acontece muitas vezes é que o amigo do noivo, ao invés de fazer a noiva se apaixonar pelo noivo, ela se relaciona com ele. Ele se relaciona com ela, adulterando. E aí, ao invés dele dar a glória para o noivo, ele traz a glória sobre si. Ao invés dele fazer a noiva se apaixonar pelo noivo que está chegando, ele fala para a noiva sobre os desejos do coração dele, sobre os interesses do coração dele. E ele prepara a noiva para ele, e não para Cristo. E isso, infelizmente, acontece
com muitos líderes que fazem a noiva, a igreja, dependerem dele e não de Cristo. Ele está preparando uma igreja para ele, com os interesses dele, ou com os interesses deles, né? Trazendo para o contexto geral, não para o contexto de pastor, mas para o contexto geral. Se a gente tem esse lugar de liderança, a gente precisa zelar e lidar com a igreja com temor, porque a igreja, a noiva, não é minha. E eu tenho o papel de preparar ela para um noivo específico, que é Cristo. Portanto, os interesses de Cristo é que precisam ser lidados com a noiva. Os desejos de Cristo é que precisam ser trabalhados com a noiva, e não os meus interesses. Quando eu estou na comunhão com a igreja, eu preciso propagar para o outro, trazer para o outro os interesses de Cristo, não os meus interesses pessoais. Amém? Eu preciso fazer isso. Lidar com zelo com a igreja. Todo mundo está me acompanhando? Faz sentido? A gente precisa lidar com zelo com a igreja. E por último, só relembrando, né, que eu não quero que vocês esqueçam, mas nosso coração precisa arder por Cristo. E quarto e último, o nosso coração precisa arder pelos perdidos. O nosso coração precisa queimar pelos perdidos. Nosso coração precisa arder por Cristo, pelo Evangelho, pela igreja e pelos perdidos. Nosso coração precisa queimar pelos perdidos. Nosso coração precisa arder por aqueles que ainda não conhecem Jesus. A Bíblia vai dizer que é desejo de Deus. Escute bem, é desejo, não significa que vai acontecer, infelizmente. Mas a Bíblia diz que é desejo de Deus que todos sejam salvos, embora nem todos vão ser salvos. Só que a parcela desse papel é meu, porque papel meu é propagar. Lá em Marcos 16, Mateus 28, a gente vai ver Jesus com as suas últimas palavras ali, dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele começa a falar várias coisas. E fazer discípulos de todas as nações. E é nosso papel ter um coração que queima pelos perdidos. Tem uma frase que diz que o coração de Deus é uma chaga aberta. Porque o coração de Deus ele está ansiando salvação por todos os povos. E a salvação precisa chegar a todos os povos. A mensagem, pelo menos. Talvez nem todos vão ser salvos. Talvez não, nem todos vão ser salvos. Mas a mensagem de salvação ela precisa ser anunciada. A Bíblia diz lá em Mateus 24:14, e este evangelho do reino precisa ser pregado a todas as etnias, e então virá o fim. Ou seja, o evangelho do reino precisa chegar a todas as nações. Quando eu digo nações, eu não digo países, eu digo pantataetne, que do grego significa etnias, grupo étnico. Dentro do Brasil, nós somos uma só nação, mas dentro do Brasil nós temos diversas etnias. E a Bíblia fala que toda tribo, língua e nação irá adorar o Senhor. Então, pelo menos naquele grande dia, precisa ter um representante de cada raça, um representante de cada etnia. Porque o Senhor é digno do louvor dessa pessoa, dessa etnia, dessa língua. Então, para a gente ter Cristo de volta, nós precisamos anunciar o Evangelho até que Ele venha. Nós precisamos amar os perdidos. Sabe, Deus ama pessoas, Deus ama os perdidos. Deus chora pelos perdidos. A Bíblia fala que quando Jesus ele sobe o monte, ele olha a cidade de Jerusalém, embaixo. A Bíblia diz que Jesus ele se enche de compaixão, o seu espírito se agita. E ele chora ao olhar para Jerusalém. O que levou Jesus a chorar? A sua compaixão.
Porque o coração de Jesus queimava e queima pelos perdidos, por aqueles que se perdem, por aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Quem que são os perdidos? Todo aquele que não confessou Jesus com a sua boca e que não anda segundo os propósitos do Senhor. Todo aquele que não está no caminho, ele está fora do caminho. Portanto, ele é um perdido nesse sentido. E o nosso coração precisa queimar por essas pessoas. Eu preciso zelar também para que salvação chegue até elas. Porque a incumbência que Deus deu para a propagação da mensagem não é só dos missionários, mas ela é de todo crente. Todo cristão tem um papel, tem o dever de anunciar o evangelho aos perdidos. E quando eu falo anunciar o evangelho, não é anunciar o evangelho só aos crentes. Sabe, porque às vezes o nosso ciclo de amizade só são crentes e a gente precisa expandir um pouco. A gente precisa se expor um pouco mais. Porque o nosso alvo na terra, cooperando com Cristo, são os perdidos. As pessoas que ainda não têm salvação em Cristo. Nós precisamos correr atrás dessas pessoas. Paulo vai dizer lá em Gálatas 4, versículo 19, Gálatas 4:19, ele diz novamente, irmãos, estou sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Ele estava falando sobre o sofrimento que ele se expunha a passar para que Cristo fosse formado nas pessoas. E Paulo fala que ele sofreu naufrágio, ele sofreu perseguição, ele sofreu calúnia. Tudo isso para fazer o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo, o evangelho do reino. Tudo isso para que esse evangelho chegasse até os perdidos. E nós precisamos ter o mesmo ímpeto, porque alguém que tem um coração que queima por Cristo, que queima pelo evangelho, que queima e zela pela igreja, também vai ter um coração que queima, que arde pelos perdidos. Nós precisamos ter um coração com esse ímpeto que queima em anunciar as boas novas no meio dos perdidos, no meio daqueles que ainda não conhecem a Cristo. Porque salvação precisa chegar até eles. Glória a Deus, salvação chegou até a nossa casa. Mas se ela chegou à nossa casa, ela chegou por meio de alguém. E eu preciso ser esse alguém que vai levar salvação até outra casa. Sabe, tem uma história, a minha família, o meu avô, os meus avós por parte de mãe, eles tiveram 12 filhos. Muita coisa, muito filho, né? Tiveram 12 filhos. 6 homens e 6 mulheres. Dividiu certinho. Eles tiveram 12 filhos. E o meu avô, quando a minha mãe tinha cerca de 12 para 14 anos, ele ganhou uma Bíblia. Ele era católico de pé roxo, assim, mas não ia para a missa. Era católico de tradição. E ele ganhou uma Bíblia. Uma Bíblia daquela grandona católica e tal, que uma compadre e comadre dele, eu não sei nem que grau de parentesco é esse, mas ela trouxe uma Bíblia de Portugal para ele. E aí ela deu de presente. Meu avô, ele era escrivão, ele trabalhava junto do juiz. Então ele amava ler e escrever. A letra dele parecia com a do Wilson, assim. E ele amava ler e escrever. E aí, quando ele ganhou a Bíblia, ele começou a devorar ela. E aí, quando ele abriu a Bíblia logo num dos livros não canonizados. Ele abriu a Bíblia no livro de Sabedorias, que é um livro que não tem na nossa Bíblia, tem na Bíblia Católica. E nesse livro, no capítulo 13 e 14, condena arduamente a adoração e a veneração de imagens. E quando ele leu aquilo, meu avô ele se revoltou de uma tal forma que ele xingou o padre todinho. Xingou assim dos pés à cabeça e falou: esse povo tem a verdade na mão e não conta pra gente. Ele falou: nunca mais eu piso os pés lá. E aí ele agarrou a Bíblia e ele falou assim: eu agora só entro em igreja que não tem imagem. E aí, num certo dia, um certo domingo, ele estava sentado assim na porta de casa. Aí ele viu uma senhora passando com a Bíblia embaixo do braço. E ele falou assim: eu vou acompanhar ela. Se ela for entrar numa igreja que tem imagem, eu não entro junto. Mas se ela entrar numa igreja que não tem nada, eu entro junto. Ele acompanhou ela, seguiu ela. Eu fico imaginando a cena, gente. Ele acompanhou ela com a Bíblia embaixo do braço e ele seguindo ela. Ela entrou numa igreja. E ele olhou assim, chegou assim de fora da igreja, olhou para dentro, só tinha uma cruz vazia no altar. Quando ele viu a cruz vazia, que não viu nenhuma imagem, ele falou: vou entrar. Aí ele entrou na igreja.
Quando ele entrou, ele pegou, era banco de madeira, né, a Igreja Batista daquela época. Ele sentou no banco assim. Quando ele senta aqui, ele olha para o lado, ele vê um amigo dele. Aí ele fala: Ô, fulano, você é por aqui? Aí o nome do meu avô era Manuel. Ele falou assim: Manuel, eu trabalho aqui. Eu trabalho não, eu congrego aqui e tal, eu sou crente e tal, sou evangélico. E aí meu avô olhou para ele assim, ele já fechou a cara. Ele olhou para o cara e falou assim: Você é crente? Ele falou: Sou crente. Venho aqui, congrego aqui já há muito tempo. Aí ele olhou para meu avô olhou para ele e falou assim: Você nunca foi meu amigo. Porque você nunca me contou das boas novas, você nunca partilhou a verdade de Deus comigo. Você não me ama de verdade, você não é meu amigo. Você ia deixar eu e a minha família inteira, eu e os meus 12 filhos, morrermos sem a salvação. Você nunca foi meu amigo. Porque você trabalha comigo todos esses anos e você nunca me contou do Evangelho. Gente, eu não queria estar na pele desse cara. Mas sabe, às vezes, a vida eterna de alguém está na nossa mão. E a gente não sabe. Tem outra história de uma senhora lá na cidade onde meus pais moram, que ela disse que um dia ela passou na frente de uma moça. E quando ela passou assim, ela sentiu um ímpeto assim, tipo assim, fala do evangelho para ela. E ela ficou com vergonha e falou: Não, não vou falar não. É fulano de tal e tal. E ela saiu. Na mesma semana aquela mulher morreu. E essa moça ela ficou assim, completamente dolorida. Porque ela falou: Eu tive a chance de falar de Jesus para ela e não fiz. E ela morreu sem conhecer. Então, assim, é papel nosso falar de Jesus para os perdidos. É papel nosso fazer com que o evangelho chegue até as pessoas que não conhecem Jesus. Nós precisamos ter um coração que queima pelos perdidos. Precisamos ter um coração que queima pelos perdidos, pelas pessoas que não conhecem Jesus. A Bíblia diz que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. E a gente sempre fala, né, que nós precisamos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. E ser um homem e mulher segundo o coração de Deus é ser um homem e mulher segundo os sentimentos de Deus. E a Bíblia fala que Deus deseja que todos sejam salvos. Portanto, esse precisa ser o nosso desejo também. A Bíblia também diz que se nós não clamarmos, as pedras clamarão no nosso lugar. Mas que vergonha! Tem uma pedra que vai clamar no meu lugar. É papel nosso ter um coração que arde pelos perdidos. Ter o evangelho que queima e que corre fervendo nas nossas veias. Que fala como Jeremias: Eu não consigo me conter, eu preciso profetizar. Eu preciso anunciar. Estão me acompanhando? Amém? Então nós precisamos ter um coração que queima pelo evangelho, Agora vocês só. Nós precisamos ter um coração que arde por... Amém. A gente aprende na repetição. Amém? Faz sentido? Faz sentido? Então eu queria que vocês ficassem de pé para a gente orar. Nós precisamos ter um coração ardente, que se levanta com ousadia, com desejo para buscar Cristo, com desejo para receber ainda mais revelação do Evangelho, com zelo para guardar a igreja e com ímpeto para anunciar aos perdidos. Amém? Então eu queria que você fechasse os seus olhos onde você está. O Espírito Santo, ele